Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Nosso querido Botafogo, o clube, né, que é mais tradicional. Quero te ver campeão. Tá cantando a música. O Botafogo que empatou com o Atlético Paranaense na falta de luz, né? Aí jogou domingo, né, 3 horas da tarde. Inclusive que se não tivesse um calor desgraçado no Brasil, porra, era um horáriozinho maneiro, né? Um horáriozinho maneiro para ter futebol. Tava pensando nisso, porque um horário antes do jogo de 4 horas, pô, muito forte, hein? Assim, alô CBF, já inventa tanta coisa aí, ó. Podia ter um Então, joguinho 3 horas. os jogos no Campeonato Carioca dos clubes de menor investimento muitas vezes são 3 horas da tarde. 3 horas, 3 horas. Só que, Eu já pô, fui com ver jogo sol do Bangu de. inúmeras vezes 3 horas da tarde. Porque o Isso, refletor muitas vezes não funciona bem. Aí o jogo tem que ser 1 hora mais cedo para terminar. mandar um abraço aí pro Renatinho, volante aí do nosso Banguzão, parceiro sempre na Tamo junto. resenha aí, tamo junto, né? Um grande canalha esse Renatinho, canalha, mais um canalha O do bem. próprio Felipe Adão, né, que teve recentemente aí no canal, né? Felipe Tava Adão, naquele outro time de canalha. 2019 que chegou na semifinal do Carioca. Isso. Cara, Felipe Adão, outro canalha, mais um canalha do bem que mora no meu coração. Mas falando do Botafogo, o Botafogo teve essa questão, né, do jogo, né, sábado e domingo. Uma coisa que de coração não entendi, porque o Botafogo, assim, lógico que iria pegar o Fortaleza reserva. Mas vamos lá. Eu entendo essa parte, né, sobre pegar o Fortaleza reserva, o jogo já estava marcado, beleza. Só que, cara, o Botafogo jogou 2 dias seguidos. O segundo tempo, que foi no domingo, só mostrou que os dois times estavam exaustos, que foi uma parada desumana, né? Pô, tu jogar 2 jogos, né? Assim, um tempo, um dia, né? E poucas horas depois de jogar outro tempo. E o Botafogo, na minha opinião, seria o grande prejudicado se jogasse terça-feira. Porque mesmo que o Fortaleza fosse com o time reserva, né, o time do Fortaleza não é uma baba, não. Mesmo ali sendo reserva, dificultou o jogo do Vasco contra o Vasco, jogou melhor do que o Vasco em alguns momentos do jogo. E eu acho que em casa, com a pressão da torcida, eu acho que o Fortaleza poderia muito bem ganhar o Botafogo, né? Assim, ia chegar muito mais inteiro do que o Botafogo. Eu achei que, sinceramente, dessa super rodada do Brasileirão que estão querendo colocar na data FIFA, com o jogo Flamengo e Bragantino e Botafogo, e Fortaleza e Botafogo, eu acho que o grande prejudicado nisso, desses quatro, é o Flamengo, sendo que o presidente do Flamengo que colocou o Flamengo nessa situação. Porque era só o Flamengo ter jogado em qualquer outro jogo, em qualquer outra praça, né, que ia lotar do mesmo jeito, e o Flamengo jogaria com Arrascaeta, Pulgar, enfim, todos os jogadores. O Flamengo corre o risco de chegar nesse jogo, corre o risco não, já é certo que o Flamengo não vai ter o Pulgar nem o Arrascaeta, que eles com certeza vão ser convocados. Então, o único prejudicado, na minha opinião, nessa história é o Flamengo, graças ao seu presidente, que todo mundo sabe quem é. Enfim, eu já falei mal dele aqui várias vezes, todo mundo já sabe. E eu queria que você falasse, Will, tem muitos torcedores do Botafogo encarando como essa recusa, né, do adiamento, como o Botafogo sendo prejudicado. Queria Uhum. saber a sua opinião, né, se realmente você acha que o Botafogo está sendo prejudicado, sua análise sobre essa questão toda. Eu estou muito ansioso para saber.
Cara, primeiro dizer que o que aconteceu com o Botafogo no sábado, né, da luz acabar e tal, todo aquele problema, foi uma situação muito atípica, né? Fazia mais de 10 anos que o estádio Newton Santos não tinha um problema desses, né, em relação a ter uma queda de luz, né? Então ninguém esperava passar por isso, né? Então, toda a comissão técnica, acredito que até a CBF, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava ter esse problema, né? A partir do momento que o problema aparece, você precisa encontrar soluções rápidas para aquilo, né? E eu acredito que toda essa situação poderia ser conduzida de uma outra forma, mas também o que aconteceu não é nenhum absurdo. Vamos lá, para dizer bem a minha análise. Quando o jogo é interrompido, né? Interrompido e tal, aí o representante da CBF, o nome dele é Júlio, não sei o que, me esqueci agora o sobrenome dele. Ele começa a dar as explicações, vamos voltar amanhã, 15 horas da tarde e tal, não sei o quê. Aí fala, pô, e o jogo? E o próximo jogo do Botafogo e Fortaleza? Não, vamos adiar e tal. Ele já mandou a decisão. Só que o regulamento diz que em casos excepcionais, como o desse da Luz, né, se os clubes concordarem, tal, se os clubes estiverem de acordo, pode haver um jogo mesmo sendo antes das 66 horas. Então, o que eu acho que aconteceu nessa situação, o que eu acho que faltou nessa situação, foi apenas os representantes da CBF, antes de tomarem essa decisão, eles conversarem com o Botafogo e também com o Fortaleza. Olha, você está vendo que a luz, você está vendo que as horas vão ficar mais curtas. Então, pois tudo bem eu adiar o jogo realmente, porque a vontade dos jogadores do Botafogo isso também tem que contar. O Botafogo hoje, quando fez o pedido, né, a petição, né, para poder que praticamente todos os atletas assinaram, né, mais de 30 atletas assinaram, né, pedindo para jogar, o Botafogo fez essa petição mostrando laudo médico com exames provando que os jogadores teriam condições, sem nenhum problema, de entrar em campo na terça-feira, sabe? Tinha laudo médico. Então, só que, a partir do momento que a CBF já tinha adiado o jogo, a equipe do Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, ela já mudou o planejamento dela. Então, para a equipe já deu folga para os jogadores e tal, mudou toda a preparação. Então, realmente, a partir do momento que o jogo já estava adiado, nesse momento agora, como o Fortaleza já tinha mudado sua preparação, não faria mais sentido haver o jogo amanhã, porque aí o Fortaleza sairia prejudicado, já que o Fortaleza tinha mudado sua preparação em função desse aviso da CBF, e aí agora teria que mudar de novo as vésperas do jogo. Então seria injusto com o Fortaleza. Então, uma vez que o jogo foi adiado, eu acho que eu acho que não tinha jeito. Realmente o jogo teria que ser mantido adiado. Mas aí, o que eu acho, só para reiterar, que faltou a CBF nessa situação foi ter conversado com os clubes antes de tomar uma decisão. Entendeu? Acho que faltou ouvir os clubes. Se é um campeonato que é feito em conjunto, né, sabe, que fique bom para todo mundo, eu acho que poderia ter havido uma conversa para tudo ser resolvido melhor. Mas não aconteceu. O Botafogo, por essa infelicidade, né, acabou também por essa situação atípica, né, acabou empatando também a partida contra o Atlético Paranaense, um empate que não estava no script, né, do Botafogo. E agora. Não, mas o empate foi quando tinha luz, mano. Não, quando tinha luz, isso aí, mas se o jogo tivesse continuado com a luz, era um momento que o Botafogo vinha pressionando, entendeu? O Botafogo vinha pressionando. O Botafogo, entendeu? No calor da torcida. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais ausentes. E se minha mãe tivesse roda, ela seria uma bicicleta. Uma bicicleta. Mas então, para concluir, então, uma situação típica, um empate que não estava no script do Botafogo, mas que a equipe continuou a sua jornada, e agora, nessa rodada, desse meio de semana, onde o Botafogo não entrará em campo, o Botafogo vai ver as outras equipes jogando, e caso o Bragantino vença a sua partida, o Bragantino vai diminuir para 4 pontos a vantagem, e o Botafogo vai entrar no final de semana um pouquinho mais pressionado, né?
na partida, né, para conseguir vencer o Cuiabá e voltar à distância de 7 pontos, né, já que aí no final de semana vai ser o Bragantino que não vai jogar, né, que vai ter o seu jogo adiado contra o Flamengo, né. Então, a minha análise em relação ao Botafogo é mais ou menos essa. Agora, falando sobre o que eu espero como eu analiso o que pode vir por aí, né, eu acredito que, como não faltam mais tantas rodadas assim, faltam questão de 9, 10 rodadas, e pela diferença que o Botafogo conseguiu fazer, e pelos jogos que ainda restam para o Botafogo tem tudo ainda para conquistar as vitórias necessárias e se sagrar campeão. O Botafogo não precisa mais vencer todos os jogos. O Botafogo precisa vencer alguns jogos chaves. E o Botafogo se preparando bem, o Botafogo está concentrado, está unido. Eu acho que o Botafogo ainda é o grande favorito para esse Brasileirão e tem tudo para conseguir cumprir a sua função e seu papel, e conseguir se sagrar campeão, tricampeão brasileiro, depois de bastante tempo conseguir esse tão sonhado título, né? Mas que ainda não aconteceu. O Campeonato Brasileiro ainda está em aberto, ainda tem disputa pelo campeonato. Então, se o Botafogo quiser realmente ser campeão, precisará abrir o olho, melhorar seu desempenho e conseguir realmente os pontos que restam aí para ser campeão. Mas para não ser, só para antes de passar a palavra, muita coisa tem que dar errado. Uma equipe que esteja vindo lá de trás, sendo ou o Bragantino ou o Flamengo, tem que tropeçar quase que zero e o Botafogo tropeçar muito mais do que tropeçou no campeonato inteiro. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.